Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. No nosso episódio número 219, recebemos o professor Guilherme da Franca Couto Fernandes de Almeida para uma conversa sobre filosofia experimental do direito. Vamos falar sobre os horizontes de pesquisa, as implicações da abordagem experimental na filosofia e muito mais. O Guilherme é professor no INSPER, mestre e doutor em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC-Rio. Ele usa métodos empíricos para responder a perguntas jurídicas, como foco especial na filosofia experimental do direito. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura a cada 15 dias, sempre às segundas-feiras. Estamos aqui para continuar essa conversa com vocês. De vez em quando, vamos ter episódios de entrevistas temáticas especiais. Esse episódio de hoje é uma parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética desenvolvido na Universidade Federal de Jataí. O podcast Filosofia Pop tem página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Na próxima semana teremos uma programação especial sobre consciência negra, com episódios na segunda, quarta e sexta-feira. Esses episódios são uma parceria com o projeto de extensão Mandela Day, desenvolvido pela professora Matilde Ribeiro, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Na segunda, conversamos com Matilde Ribeiro sobre o Mandela Day. Na quarta, batemos um papo com o jornalista Manuel Soares sobre sua relação com Mandela e sobre sua militância social. E na sexta-feira, eu e Matilde Ribeiro recebemos a escritora, professora e arte educadora Kilzane Oliveira. Serão 3 momentos para refletir sobre o legado de Mandela. Eu quero agradecer também a paciência do professor Guilherme com o uso impreciso que eu fiz da noção de experiência durante nossa conversa. Mas no final das contas, acho que funcionou e o ouvinte vai conseguir entender um pouco sobre o que é filosofia experimental do direito. Então vamos lá para a nossa conversa com Guilherme da Franca Couto Fernandes de Almeida sobre filosofia experimental do direito. Hoje eu converso com o professor Guilherme de Almeida, direto de São Paulo, e hoje nossa conversa vai ser sobre filosofia do direito experimental, ou filosofia jurídica experimental, ou jurisprudência experimental. Eu vou perguntar primeiro para o professor Guilherme como que ele chama essa área, como é o nome, como a gente traduz isso para o português, e o que é isso, o que é o nosso objeto de conversa hoje. Excelente pergunta. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, Marcos. É um prazer estar aqui conversando com você e sobre esse assunto que ainda é tão pouco discutido e desconhecido, né, pela academia brasileira. Então, eu geralmente chamo aqui em português de filosofia experimental do direito. Né? Em inglês, a gente chama o campo de experimental jurisprudence. Mas jurisprudence não se traduz geralmente como jurisprudência, né? Porque essa é uma questão convencional, né? No Brasil, jurisprudência tende a ser utilizada para se referir a decisões de tribunais. Né? Você fala da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, da jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Enquanto nos Estados Unidos, jurisprudence tem talvez o significado que aqui teoria do direito ou filosofia do direito tem. Então a gente chama de filosofia experimental do direito. E o que é isso? Né? É um movimento filosófico que busca endereçar perguntas filosóficas utilizando os métodos das ciências cognitivas, utilizando métodos empíricos e com uma ênfase muito especial no método experimental. Eu vou para a parte direta para a gente aplicar para o jogo da aplicação, né? Para a gente entender como isso funciona. Que tipo de investigação, que tipo de pergunta que a filosofia experimental do direito faz? Excelente pergunta também. Na verdade, tem um grande conjunto de questões completamente diferentes que podem ser enfrentadas através desse método. Né? Eu vou ilustrar com uma pesquisa que é a que eu mais gosto, que eu mais me engajei, que acabou sendo o tópico da minha pesquisa de doutorado, que é a filosofia do direito no que tange às regras. Né? Então, existe um debate muito tradicional na filosofia do direito sobre como as regras devem ser interpretadas e qual é o significado de violar uma regra. Então, quando eu digo assim, o Marcos violou uma regra, o que eu quero dizer? E existem 2 posições extremas que foram defendidas na literatura. Uma é o textualismo, então dizer que o Marcos violou a regra significa dizer que a ação que ele tomou se enquadra ou pode ser enquadrada na descrição textual que está prevista no texto anunciado da regra. E tem uma outra visão, que é a visão ligada ao propósito, né, que a gente chama de purposivism em inglês, mas talvez a melhor tradução seja um principialismo ou alguma coisa assim. Quer dizer que a pessoa viola a regra quando ela viola os valores que são protegidos por aquela regra. Vamos tentar tornar isso mais concreto. Imagina que a gente tem uma regra que proíbe sapatos no apartamento. Esse é o texto, é proibido sapatos. E o propósito dessa regra é manter o chão do apartamento limpo.
Claro, se a gente pensar nos casos em que a regra funciona bem, essas duas coisas vão estar indicando o mesmo resultado. Então, uma pessoa entra com botas imundas dentro do apartamento, claramente ela está violando a regra, ninguém discordaria disso, porque ela está violando tanto o texto quanto o propósito associado a essa regra. Em contraste, se alguém entra com pés limpos e descalço, não tem dúvida de que essa pessoa cumpriu a regra, porque ela não está violando nem o texto e nem o propósito da regra. Os casos interessantes são os casos de conflito, né? Então, imagina que a pessoa acabou de comprar um sapato novo, tira o sapato da caixa no lobby do apartamento, coloca o sapato e entra no apartamento. Essa pessoa vai estar violando o texto da regra, porque ela está usando o sapato, mas ela não vai estar violando o propósito, porque o chão do apartamento vai continuar igualmente limpo, né, depois que ela for embora. Agora, pensa no outro caso, né? É o caso que a pessoa entra descalça, mas com pés imundos. Essa pessoa claramente não está violando o texto da regra, mas ela está violando o propósito da regra, porque o chão do apartamento vai ficar sujo. Então, existe uma dúvida sobre se conceitualmente é correto descrever alguma dessas situações como sendo violação à regra. O textualista vai dizer o sapato limpo viola a regra, o pé sujo não. E a pessoa que defende os propósitos vai dizer o pé sujo viola a regra e o sapato limpo não viola a regra. Durante décadas, né, esse debate se deu nesses termos. Filósofos tinham argumentos sofisticados a partir do conforto das suas poltronas em favor de uma ou de outra visão. O que o filósofo experimental faz? Ele fala, olha, isso não é suficiente. Se a gente está interessado no nosso conceito compartilhado de regra, o que a gente deveria fazer é investigar empiricamente se as pessoas dão mais peso ao texto, se elas dão mais peso ao propósito, se elas combinam essas duas coisas de alguma forma. E foi isso que a gente tentou fazer na filosofia experimental do direito. A gente tentou fazer uma série de experimentos que manipulavam independentemente, né, se texto e propósito estavam presentes ou ausentes, para poder estimar qual que é a importância que as pessoas dão para cada um desses dois fatores em juízo de violação de regra. E a nossa conclusão é que as duas coisas importam, e aí, óbvio, né, tem uma série muito grande de experimentos que vão tentar detalhar qual que é a cara desse conceito ordinário de regra. Mas esse é só um exemplo, né, um exemplo em que a gente usou experimentos para poder tentar identificar qual que é o conteúdo de um conceito ordinário, e tem vários outros que foram já utilizados na filosofia do direito. Né? Mas dois exemplos só, e não vou entrar em detalhes em nenhum dos dois. Um é sobre o conceito de causalidade. Né? Então, uma causa jurídica não é a mesma coisa do que uma causa sine qua non, né? Ou uma causa eficiente. Né? Tem alguma outra coisa que importa para a gente. Né? Qual é essa coisa? Um jeito da gente fazer essa investigação é a partir do conforto das nossas poltronas, pensar em razões pelas quais normativamente seria melhor que a gente entendesse a causa jurídica de uma forma ou de outra, ou a partir de anedotas, tentar reconstruir o que as pessoas interpretam. Mas o que os filósofos mentais do direito fazem é olhar sistematicamente para ver como que as pessoas empregam esse conceito a situações concretas. E a mesma coisa com o conceito de consentimento, né? Então, quando a gente pode dizer que a pessoa consentiu com uma cirurgia ou consentiu com uma determinada transação econômica, né? De novo, né, existem várias teorias filosóficas diferentes que foram pensadas a partir do conforto da poltrona confortável, muitas vezes de um filósofo numa universidade rica no norte global, né, mas que não olha para a forma como as pessoas efetivamente pensam, como as pessoas efetivamente empregam esses conceitos na prática. E é isso que a filosofia experimental do direito tenta fazer. Eu acho que esse passo já foi longe demais. Talvez a gente voltar um pouquinho antes na conversa que a gente estava tendo previamente, que é justamente um tipo de encruzilhada que a gente tem na filosofia do direito quando vai estudar. Qual que é o objeto de estudo? E geralmente o pessoal joga fora tudo que é experimental, porque acaba caindo no aspecto prático e fala assim, sobre isso a gente não pode decidir. Né? Geralmente fala, não, essa é a teoria dos jogos, isso é idiosincrático, isso não interessa para a teoria. Se você não tem uma crença na metaética, você está fora do jogo da filosofia do direito. Como é que você vê essa encruzilhada? Assim, tipo, a gente se desviou dela já, né? Eu tô assumindo que essas coisas são relevantes, né, para a discussão filosófica, mas tem muita gente que discorda, né? Tem vários pontos de ceticismo. Então, a trajetória da filosofia experimental do direito não é uma trajetória simples. Vários dos papers que hoje estão publicados em revistas prestigiosas, antes de chegarem nas revistas prestigiosas, tomaram bomba em várias outras revistas e muitas vezes, né, com pareceres de filósofos, depois eu até soube que eram filósofos renomados, né,
falando coisas como isso é totalmente irrelevante, é ridículo imaginar que experimentos podem revelar alguma coisa sobre o conceito de direito, sobre conceitos juridicamente interessantes. Aí tem vários caminhos possíveis para isso, né? Um deles que você aludiu, eu acho, tem a ver com as posições normativas, né? Tem gente que vai dizer assim, olha, a maneira correta de avaliar se uma teoria do direito, uma teoria a respeito das regras está certa ou está errada, né? A melhor teoria ou não é a melhor teoria, é olhando para razões normativas, né? E há muito pouco que experimentos podem nos dizer sobre o que é normativamente desejável ou indesejável. Se isso é o caso, realmente a filosofia experimental do direito não vai ser muito útil, não vai estar falando coisas muito relevantes. Então, é óbvio que eu estou partindo de pressupostos diferentes a respeito do que a gente está tentando fazer. Então, claramente, né, filósofos experimentais do direito partem do pressuposto de que o objetivo da filosofia do direito é explicar um fenômeno que de fato existe, né, e tentar encontrar uma descrição adequada e abstrata desse fenômeno, né? Tem uma outra fonte de ceticismo muito forte na filosofia do direito, que vem da chamada virada metafísica, né? Então tem pessoas que falam assim, olha, não me importa o que as pessoas chamam de direito ou não, pode ser que as pessoas estejam sistematicamente erradas, né? O que me importa é quais são as características que, quando presentes, dão luz ao fenômeno jurídico, né? E aí a alegação é de que o método empírico não é o mais adequado para fazer esse tipo de investigação. Eu acho que talvez isso seja correto, né? Mas eu acho que tem tão pouco que a gente pode dizer sobre o que é metafisicamente necessário, né? Esses métodos são tão difíceis que, muito embora eu até aceite que a investigação metafísica pode ser valiosa, eu acho que a investigação empírica, né, ela consegue fazer muito mais progresso, consegue atingir fins muito mais úteis do que essa, sei lá, obsessão metafísica, né? Então são apenas assim, 2 pontos, porque tem vários outros pontos de ceticismo, né? Um outro ponto de ceticismo frequente é dizer que o que importa é a forma como os juízes pensam, né? Então, se a gente está fazendo pesquisas, por exemplo, com pessoas ordinárias, que foi o caso dessas pesquisas que eu acabei de escrever para você, não serve para nada, né? Porque o direito é um conceito técnico que se manifesta na prática de certos profissionais que ocupam certas posições de poder. Eu até aceito, em parte, essa crítica, mas muitas vezes a gente também investiga as posições de juízes. Então, são críticas que algumas vezes são internas, né, por assim dizer, a filosofia experimental do direito, no sentido de que são formas de fazer filosofia experimental que possam ser melhores, e outras que rejeitam completamente, como essa crítica metafísica diz que é completamente inútil o que a gente está fazendo. Eu fico pensando assim, na própria, o argumento talvez mais banal, é o que você chamou de ceticismo, seria aquele argumento da indução mesmo, o ceticismo em relação à própria psicologia, né? Porque vocês vão trabalhar com intersecção, né, de psicologia experimental. E a reprodutibilidade dos experimentos da psicologia muitas vezes é contestada, assim, e acaba que vocês trazem essa questão, né? Sem dúvida, mas essa eu acho que é uma crítica interna, Marcos. Por quê? Porque na medida em que como se identificou a crise da replicabilidade na psicologia, né? Só para explicar para o ouvinte que talvez seja filósofo e não esteja por dentro, né? Então, no início dos anos 2010, né, uns 10 anos atrás, teve uma série de esforços por cientistas cognitivos de fazer replicação de experimentos que tinham sido publicados na década anterior, né? Então, desde a década de 90 até o início dos anos 2000. E esses experimentos não eram reprodutíveis, ou seja, se você fizesse exatamente a mesma coisa que o paper falou que tinha sido feito para poder alcançar aquele resultado, você não alcançava aquele resultado. E a conclusão que se chegou foi que muito da pesquisa que ocorreu entre, sei lá, 1994 e 2010 eram falsos positivos, por conta de erros metodológicos e sistemáticos que existiam na psicologia experimental, especialmente, né? Então, coisas como o p-hacking e tal. Qual foi a reação a esse achado dentro da psicologia? Foi ter uma revisão metodológica muito forte. Vou dar um exemplo, né? Então, antes você coletava os dados, a partir, óbvio, de alguma hipótese que você tinha, mas essa hipótese não era pré-registrada, ou seja, ela era uma coisa que era conhecida só dentro do laboratório no qual aquela pesquisa foi conduzida. E aí você coletava os dados, fazia análise estatística daqueles dados, chegava à conclusão de que a sua hipótese não tinha sido suportada pelos dados. A conclusão nunca era, bom, é isso, não deu certo, vamos partir para a próxima. Sempre o que era feito nesses laboratórios era, vamos olhar para esses dados, fazer uma série de análises exploratórias para poder ver se a gente encontra alguma coisa interessante. Então, vamos supor que a gente está fazendo uma pesquisa sobre os efeitos, né, para citar uma coisa que a gente estava conversando antes de começar a gravação, né, os efeitos da educação em filosofia sobre a sua probabilidade de doar
para uma causa boa, né? Para poder ver se a sua ação moral muda com a educação moral. Vamos supor que a gente tivesse essa hipótese, faz um experimento e olha para os dados não suportam a nossa hipótese. Mas aí, olhando para alguns recortes específicos, a gente percebe que se a gente limitar a nossa análise a mulheres, né, entre 35 e 48 anos, esses efeitos se tornam significativos. Aí a gente olha para esses dados e pensa em alguma teoria que consegue explicar de modo bem sucedido, com base em outros papers anteriores, por que esse é o caso, e a gente publicava um paper, né, suportando essa hipótese. Qual que é o problema com essa estratégia? Se você recortar os dados de N maneiras possíveis, em algum momento você vai ter algum resultado que é estatisticamente significativo, né? E isso não significa que a hipótese que está sendo suportada ali de fato seja verdadeira. Por isso que tinha uma proliferação de falsos positivos. Qual foi o antídoto? Foi o pré-registro das suas hipóteses. Então, hoje em dia, a maior parte das revistas exige para a publicação de papers que você tenha o formulário de pré-registro. Ou seja, antes da coleta dos dados, você tem que explicitar qual que era a sua hipótese, e aí você tem que reportar o resultado dessa análise. Significa que não dá mais para fazer essas outras análises? A gente não pode descobrir alguma coisa com base nos dados? Claro que podemos, mas a gente tem que marcar claramente que esse é um resultado exploratório e, em geral, a boa prática, a melhor prática é que você faça experimentos para tentar confirmar essa nova hipótese, né? Para evitar essa proliferação de falsos positivos. Por que eu fiz essa longa introdução? Porque a filosofia experimental começou ali fora do direito, né, no meio dos anos 2000, e ela foi muito sensível a essa mudança de paradigma de pesquisa na psicologia experimental. E um esforço bem mais recente de estimar a reprodutibilidade da filosofia experimental mostra que, como consequência desse aprendizado que foi feito na psicologia, a filosofia experimental tem bem menos resultados que são falsos positivos. Então, se a gente olhar dentro do paradigma da crise da replicabilidade, eu diria que a filosofia experimental está um pouco melhor, por duas razões. A primeira é essa que eu acabei de falar, porque a gente aprendeu as lições da psicologia, e a segunda é que tem a ver também com os incentivos para pesquisa, né? Então, pensa na psicologia, o cara está querendo arrumar um emprego lá na Universidade Americana, por exemplo, extremamente disputado, você tem que conseguir publicar 1 milhão de papers, isso é muito difícil, e os principais achados que eram fáceis de achar já foram encontrados na década de 70 e 80, né? Então, você tem que encontrar uma filigrana, isso é muito difícil, você não pode desperdiçar os dados que você pegou, e assim por diante. Olha como isso é diferente do caso da filosofia experimental. A filosofia experimental, no meio dos anos 2000, estava no seu momento, década de 70. Então, tinha milhões de hipóteses não testadas, coisas interessantes para se discutir em filosofia da ação, em epistemologia, em filosofia moral. Então, esses achados seminais do começo dos anos 2000, por não terem esses incentivos também perversos, acabam sendo bem mais robustos mesmo, né? Mas enfim, a lição é que nós, na filosofia experimental do direito, que começou como um movimento contemporâneo bem depois dessa crise da replicabilidade, né, eu diria que a gente está melhor. Agora, isso dito, a gente ainda não fez o nosso esforço de fazer uma estimativa de replicabilidade, né? Uma das coisas que eu acho que o campo deveria fazer é parar e tentar chegar a um número, né? Qual que é o número de replicabilidade da filosofia experimental do direito? O número para a psicologia experimental da década de 90, da década de 2000, é abismal, coisa de 30%. Né? Da filosofia experimental que eu acabei de falar para você é em torno de 70%, 75%, é bem melhor. Como é que seria o da filosofia do direito? Tem interesse em saber. Mas eu acho que tem uma vantagem já prévia, é que há esse esforço mundial. Eu vou usar a palavra mundial, mas há problemas desse mundial também, porque Sim. às vezes partes da África não são cobertas por alguns experimentos que vocês têm feito. Por exemplo, sobre a questão do paradoxo de Gettier, eu já vi artigos assim, de gente do mundo todo tentando investigar a probabilidade de diferenças de interpretação, né? Então, há uma abrangência, assim, e isso traz essa possibilidade de você ter diferenças culturais que são levadas em conta, né? Eu acho muito, muito importante também, né? Porque você traz esse elemento empírico e modifica o jogo, né? Na filosofia experimental em geral, né, sem restringir a filosofia do direito, esse foi o primeiro grande impacto da filosofia experimental. Então, lá atrás, o que se descobriu foi que várias intuições morais importantes a respeito de problemas epistemológicos, que é o caso, né, dos casos Gettier, e problemas de
eu lembro muito claramente desses problemas epistemológicos. Eu acho que tem problemas de filosofia moral também, né? Tinha efeitos de ordem, casos de bondinho. Mas, enfim, você basicamente conseguia encontrar diferenças sistemáticas a partir de características demográficas. Então, existia evidência de que gênero, idade e cultura faziam muita diferença, né, sobre intuições filosóficas que eram consideradas fundacionais para campos como epistemologia e filosofia moral. Isso ficou conhecido dentro da literatura sobre filosofia experimental como o programa negativo da filosofia experimental. Ele é muito associado a um professor chamado Edouard Machery, né, que até hoje tem uma série de projetos super interessantes sobre isso, inclusive um chamado The Geography of Philosophy. Né? Então, ele fez uma série de experimentos interculturais, ou cross-cultural, né? Não sei muito bem como traduzir isso para português, interculturais, talvez, né? Para tentar encontrar essas diferenças sistemáticas. Mas existe hoje um debate dentro da filosofia experimental sobre se essas diferenças de fato são tão importantes assim ou não. Então, o Machery continua achando que elas são importantes, em especial, né, que existe um grupo de pessoas que pensam de uma maneira sistematicamente diferente do que as outras, e esse grupo são filósofos analíticos, né, em países como Estados Unidos, Inglaterra, França. Essas pessoas têm intuições que divergem sistematicamente das intuições da maior parte dos outros grupos demográficos. E ele diz que isso tem uma implicação filosófica muito grande, porque parece indicar que várias das conclusões que são adotadas a partir do método da introspecção talvez não sejam verdadeiras com relação aos conceitos que eles pretendem investigar. Em contrapartida, o Josh Knobe, que é um amigo pessoal, um cara que eu admiro muito, um dos grandes pioneiros da filosofia experimental, escreveu recentemente que acha que o que é surpreendente é o quão estáveis são as intuições filosóficas quanto a essas variações demográficas e culturais. Né? Ele fala assim, olha, se a gente pegar o experimento do navio de Teseu, né, sobre identidade, olha, as pessoas vão ter as mesmas intuições na Ásia, na Europa, na África e nos Estados Unidos. Né? Isso está dizendo alguma coisa importante sobre o conceito e sobre a forma como a gente pensa a respeito desse tipo de conceito. Então, é uma bola dividida viva. Né? E a filosofia experimental do direito, desde a sua incepção, já começou com essa pegada. Né? Tem vários papers dos últimos 3 anos que reportam os resultados de surveys que a gente fez em dezenas de países. É verdade, né? Você tem razão em apontar também que essas dezenas de países não estão igualmente distribuídas, né? Porque existem muitos países na África, né? Pouquíssima participação de países africanos dentro dessas pesquisas, e menos participação de países asiáticos, né, mais pobres. Então, por conta até das nossas características aqui, né, que a gente está no Brasil, é mais fácil encontrar países latino-americanos, né? A gente tem mais contatos em outros países, né, que são próximos cultural e geograficamente, e muitos países do norte global, onde esse tipo de pesquisa é estimulado. Né? Mas, com certeza, um dos desafios que a gente tem agora é expandir isso para outras culturas e tentar fazer uma versão do que o Machery fez com Geography of Philosophy, especificamente para a filosofia experimental do direito. Quando a gente parte para essas diferenças, eu fico sempre marcado por ter trabalhado com filosofia africana. Eu trabalhei muito tempo com filosofia africana, trabalhando na Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, e lá, geralmente, quem fala inglês não conhece o que o pessoal que fala francês diz, e quem fala português tem que aprender tudo, né? Só que as diferenças, eu acho muito engraçado. Geralmente tem diferenças dentro de todos os países entre as capitais que estão no litoral e o interior, que é sempre chamado de alguma forma de caipira. Uhum. Sempre a ameaça do interior, que são os emotivos, são os irracionais, e eu acho que a gente podia considerar também que há essas diferenças quando a gente faz esse tipo de experimento. Geralmente a gente vai para as grandes capitais e tem um problema aí também, né? Parte de vários grandes centros talvez tenham essa dificuldade. Mas, claro, quando a gente passa de experimentos, a gente tem muitas dificuldades. Mas eu queria voltar para a questão das regras. Eu acho que a gente tem muita coisa para explorar nessas regras aí, principalmente se existem regras injustas, né? Mas eu queria voltar aqui perguntando... Vou provocar, assim, experimentando aqui com você também, experimento de pensamento, não é o experimento que a gente está fazendo, não, mas é porque aqui na universidade eu fiz um jogo com meus alunos, eu pedi para eles construírem uma anticonstituição, que tivessem regras suficientemente arbitrárias para não serem aplicadas. Elas seriam regras feitas para retardar a aplicação e para manter a desigualdade. A questão, será que existem regras desse jeito?
Eu diria que sim, porque tem muita coisa na Constituição que o pessoal espera a arbitragem de uma ou outro ente, e esse ente não quer arbitrar porque não quer efetivar, né? E aí entra essa questão mais prática. Regras injustas fazem parte do direito ou não? Essa pergunta, né? Se você quiser, eu posso falar aqui 5 horas, né, a respeito. Né? Então, essa é uma das grandes questões da filosofia do direito, né? É a dúvida sobre o status de leis injustas, né? Famosamente, filósofos do direito afetos à corrente do direito natural dizem que leis injustas não são leis, né? Isso é um adágio que vem disso. Então, mais de Aquino. Em contrapartida, filósofos ligados ao positivismo jurídico vão dizer que não. Olha só, o fato de que uma lei é injusta não significa que ela deixe de ser direito. É só você olhar para exemplos históricos de países com direitos profundamente injustos, como a Alemanha nazista, ou a África do Sul do apartheid, né, ou o Brasil escravagista, para chegar à conclusão de que é possível, sim, você ter normas jurídicas com conteúdo profundamente injusto e ainda assim ter sistemas jurídicos. Então, como que a filosofia experimental entra nesse debate? É muito interessante esse experimento que você fez com seus alunos. Depois queria ouvir mais sobre se eles conseguiram, né, ou se eles acharam essa instrução muito estranha, né, por terem uma associação entre regras constitucionais e algo que seja moralmente bom. Mas, em geral, a gente discute isso no plano da validade jurídica. Né? Então, para você saber se uma determinada regra é válida, ou seja, faz parte do sistema jurídico de um determinado país, se você tem que fazer algum tipo de avaliação moral, ou se basta você olhar para certas práticas sociais. Né? Isso é o que divide justnaturalistas e positivistas. Justnaturalistas vão dizer, não, você tem que fazer algum tipo de avaliação moral, mesmo que seja uma avaliação mínima, para dizer assim, essa regra não é profundamente injusta. Enquanto positivistas vão falar, não, olha só, é uma questão de fato. Se você olhar para as pessoas que importam, as pessoas que fazem parte desse sistema, que são oficiais desse sistema, essas pessoas estão aplicando aquelas regras injustas, né, com a mesma atitude e pelo mesmo critério que elas adotam para poder identificar as demais regras do sistema, então você não vai ter nenhum problema, isso vai contar como validade jurídica. Um experimento meio protagonista assim, e pioneiro na filosofia experimental do direito meus dois amigos, né, Brian Flanagan e Ivar Hanikainen, que fizeram exatamente isso. Eles pegaram algumas leis profundamente injustas, leis que, por exemplo, permitiam o estupro marital, e perguntaram para as pessoas se isso contava como lei. Então, tinha uma descrição de um caso, então falava assim, imagina que em Figúria é um país em que a Constituição dá poder absoluto para a legislatura, sem nenhuma menção a direitos individuais, e a legislatura aprova uma lei que diz é permitido aos maridos estuprarem suas esposas. E aí você perguntava para as pessoas o seu grau de concordância com duas afirmações. A primeira afirmação esse estatuto, né, essa lei, conta como direito. E a segunda afirmação existe um sentido no qual, se você parar pensar com cuidado, essa lei sequer conta como direito, ou não é uma lei de verdade. E o que eles notaram de interessante é que as pessoas tendem a concordar com essas duas afirmações. Né? As pessoas tendem a achar que existe um sentido superficial no qual essa lei profundamente injusta conta como direito, mas no sentido profundo mais importante, no qual ela não conta como direito. Né? Mais recentemente, numa série de estudos com o Brian Flanagan e alguns papers sozinho, eu explorei um pouco essa ideia de que talvez o debate entre positivistas e justnaturalistas esteja simplificando uma questão complexa. Então, não é o caso que um determinado estatuto ou é válido ou é inválido. Pode ser que a gente tenha dois critérios relativamente independentes para poder definir o que conta como uma regra jurídica. Um critério que seja descritivo, como querem os positivistas, e um outro critério que seja normativo, como querem os naturalistas. Então, esse caso do Ivar Hanikainen com o Brian Flanagan é um, mas a gente também queria testar o sentido oposto. Então, tudo bem, se tem uma lei e essa lei é profundamente injusta, a gente vai dizer que existe um sentido no qual ela conta como direito, um sentido mais profundo no qual ela não conta como direito. Mas vamos supor que existe alguma conduta profundamente imoral que nunca tenha sido proibida por lei. Né? Então a gente pegou exatamente o mesmo setup e falou, olha, tem aqui uma constituição desse país chamado Figúria, essa constituição dá poder absoluto para a legislatura, não tem nenhuma menção de direitos individuais vagos, e esse Congresso nunca criou uma lei proibindo a discriminação racial, por exemplo. Né? E aí a pergunta existe um sentido no qual a discriminação racial é permitida em Figúria?
E se você parar a pensar no que realmente significa dizer, né, que a discriminação racial é juridicamente permitida ou é legalmente permitida, tem que ver exatamente qual foi a frase que a gente usou, mas tinha certamente uma qualificação jurídica, vai ter que dizer que não é de verdade. Né? As pessoas preferiam expressar essa segunda intuição, né? A intuição de que mesmo na ausência de qualquer tipo de ação legislativa, ou seja, de qualquer suporte descritivo para dizer que existe algum elemento jurídico ali, certas condutas contam como antijurídicas, violam o direito. Então, atualmente, essa é a convicção que eu tenho com relação a leis injustas. Né? Pode existir leis injustas? Podem, mas não é paradoxal você dizer que leis injustas sequer são leis, né? Porque o que você está fazendo aí é usando leis injustas no sentido descritivo na primeira parte e no sentido profundo ou normativo na segunda parte. Né? E, claro, isso abre uma série de outros problemas, mas eu acho que também ajuda a explicar uma série de dificuldades e uma série de características que a gente tem na linguagem do direito. E quando a gente faz investigações sobre aspectos da moralidade, eu estava comentando que vocês estavam ouvindo o podcast em que vocês tratam da utilidade da aula de ética, né? Eu falei, isso aqui é curioso, né? Porque eu tenho que eu dou aula de ética aqui no curso de Direito, e com certeza os alunos pensam realmente para que serve isso. Claro, eles gostam da parte da ética jurídica que tem o código da OAB, porque cai muito na prova da OAB. Mas realmente é uma coisa deprimente. O Marcos está aludindo a um episódio do podcast que é muito infrequente hoje em dia, né? Não acabou, mas a gente quase nunca lança episódio. O Teoria Impura, né? Junto com o Pedro Crisma e o Danilo de Almeida, que são dois colegas que também são filósofos do direito. E a gente discutiu uma vez um paper de um filósofo muito legal, muito importante, chamado Eric Schwitzgebel. E o Eric Schwitzgebel se colocou essa pergunta, né? Será que a aula de ética serve para alguma coisa? Será que filósofos morais que ficam a vida inteira pensando profundamente a respeito dos fundamentos, né, da moralidade, do que faz com que certas ações sejam certas ou erradas, será que essas pessoas se comportam melhor do que a média? E por uma série de experimentos eles chegou à conclusão de que não. Uma delas era muito interessante, que era se a probabilidade de que um livro sobre filosofia moral ser devolvido ou não ser devolvido quando é pego emprestado na biblioteca era maior ou menor. A hipótese dele era maior, né? Você pegou um livro sobre, sei lá, filosofia moral utilitarista, e você estudou ele com calma. Se você raciocinar 2 segundos a respeito de o que vai fazer maior utilidade, certamente é devolver o livro para que outras pessoas também possam estudar esse livro, né? Ou pelo menos essa é a hipótese do Eric. E aí, do Eric, né? Nem conheço o cara, já estou íntimo, do Schwitzgebel. Mas aí, no final das contas, não tem nenhuma diferença. Né? E a outra coisa que ele viu foi também, eu acho, aí eu tenho que me lembrar direitinho do argumento do paper, mas, se não me engano, era que professores de filosofia não doam mais, né, do que professores de outras disciplinas, e que argumentos morais dificilmente também fazem com que as pessoas sejam incentivadas a doar mais. Então, a conclusão dele, no final das contas, é que não fazia muita diferença prática, não, a gente estudar muito a filosofia moral. Esse ceticismo em relação à empatia, o meu único contra-argumento, nem é um contra-argumento, é uma ironia, né? É que quando explodiu a pirataria no Brasil, os padres viraram os maiores vendedores de disco. Esse argumento é muito bom. Padre Marcelo Rossi, não sei o quê, começaram a ser os maiores vendedores de disco porque o pessoal ficava com pudor de piratear. Faz sentido. A gente tem que mandar esse caso para Eric Schwitzgebel e ver se funciona como um contra-exemplo, né? Mas eu acho que essa investigação da empatia já foi feita também, né, pela filosofia experimental, né? Eu acho que é um mote para a gente falar um pouco sobre essa. Ótimo, né? O Noel Struchiner, que foi meu orientador de doutorado e um colaborador, um grande amigo também, escreveu sobre isso, né? Bastante tempo atrás, foi um pioneiro nesse assunto, né? A dúvida sobre se empatia é uma coisa tão boa assim. E isso talvez choque o ouvinte, né? Mas a ideia é, existe uma série de estudos que mostram que a gente tem muito mais facilidade de ser empático com pessoas que se parecem conosco, né? Então, com pessoas que estão fisicamente próximas, falam a mesma língua, são do mesmo gênero. Se a empatia for seletiva desse jeito, talvez seja pior que as decisões sejam tomadas de modo empático. Talvez fosse melhor, né, do ponto de vista global, se as pessoas atuassem de uma maneira menos empática, né? Então, com certeza, esse é um debate que foi muito grande alguns anos atrás, né, e que agora está um pouco esquecido, né? Acabei de voltar de um congresso sobre ética e inteligência artificial nos Estados Unidos, e uma das coisas que estavam discutindo lá, meio que criticamente, era isso, né? Como a gente tem a necessidade de criar inteligência artificial que seja empática. Né? Mas, poxa, será? Porque
talvez se a empatia for tão seletiva assim, isso não seja muito bom para pessoas que não estão dentro do grupo que a inteligência artificial acabar se identificando mais, né? Esse é outro mote para outra pergunta também, que eu acho que é importante. Como é que a inteligência artificial tem impactado nessas investigações? Porque eu já vi, por exemplo, uma brincadeira, um experimento que você fez, conversando com o chat GPT 4 na versão do Heart, né? Você pediu para ele responder como Heart. Isso é uma brincadeira que é uma brincadeira séria, porque a gente começa a ver que a gente vai ter que lidar cada vez mais com os alunos fazendo isso. E como isso impacta nas experiências possíveis, né? Essa é outra pergunta dificílima, Marcos. Não sei te responder muito bem, né? É uma coisa que mudou totalmente a forma como eu faço as avaliações dos meus alunos aqui no INSPER, né? E foi do nada, assim, né? Porque no segundo semestre de 2022 foi lançado o ChatGPT no finalzinho, e já no primeiro semestre de 2023 eu tive experiência de alunos usando ChatGPT, assim, com muita frequência para poder fazer as avaliações que eu fazia. Eu tinha uma avaliação que era uma verificação de leitura, que as pessoas tinham que escrever um parágrafo de reação à leitura obrigatória e submeter com uma certa interioridade da aula, e aí eu li essas reações todas para poder incorporar na aula, né, e atribuir a nota a isso. Mas ficou muito claro já em 2023.1 que os alunos estavam simplesmente botando o título do artigo no ChatGPT e fazendo o reaction paragraph desse jeito, né? E aí, assim, alguns você pega, porque o GPT alucinou, mas tantos outros podem ter sido feitos assim, né? Cada vez menos o GPT e as inteligências artificiais similares vão fazer isso, que me fez revisar completamente, né? Então, agora sempre tem um aspecto em sala de aula, oral, né? Gasta muito mais tempo, eu tenho que arrumar horários extras para poder fazer esse tipo de avaliação. Eu sei que nem sempre é possível, né? Eu fui professor substituto na FRJ e tinha turmas com centenas de alunos, né? Não tem como a gente adotar essa estratégia por lá. Mas não sei muito bem como lidar com isso. E acho que aquele experimento que a gente fez no Teoria Impura também, né, de botar o experimento, talvez estou usando o experimento aqui de uma forma também atípica, né, uma forma técnica. Essa brincadeira que a gente fez de botar o ChatGPT para responder na voz do Hart a várias perguntas que a gente fez de filosofia do direito difíceis, assim, contestadas, e ver que a qualidade da resposta era muito alta, é uma coisa assustadora, né? Porque mostra que mesmo para debates sofisticados, complexos, a gente já tem a capacidade desses sistemas se comportarem desse jeito, né? Por um lado é assustador, porque pensa como é que isso vai ser utilizado, né, para gerar artigos científicos que talvez não tenham tanta novidade assim, como que isso vai ser usado por picaretas, né, para poder inflar os seus próprios currículos Lattes, né, e coisas do tipo, mas, por outro lado, também aqui tem alguns potenciais interessantes para pesquisa, né? Pedir, por exemplo, para um modelo desses criticar um paper que você está escrevendo sobre a perspectiva de algum autor influente, né? Na medida que essas críticas são pertinentes, isso talvez ajude você a construir argumentos mais convincentes, melhores, mais inteligentes, né? Então, como toda ferramenta, eu acho que depende de como a gente resolver usá-la, né? Se vai ser por bem ou se vai ser por mal. Eu queria te perguntar, então, quais os caminhos que você vê para a filosofia experimental do direito no Brasil e de modo geral? Porque eu acho que essa talvez seja, a gente viu que a gente tem um começo, a gente tem um grupo de pesquisadores no Brasil que tem produzido muito lá fora, mas eu não sei como é o impacto aqui no Brasil, como é que você vê os caminhos de investigação também. Porque eu estou pensando no meu aluno que está ouvindo, e que se ele se empolgue, assim, e tem a grande questão, quando eu dava aula de filosofia africana, você ficava pensando, como é que eu vou dar emprego para esse pessoal? E os campos são sempre disputa, né? Né? E se você não está na hegemonia, você está... Como que é o campo? Como que você vê o desenvolvimento? Outra pergunta difícil, né? Não sei te responder muito bem, né? Certamente não é um movimento muito grande na filosofia brasileira. Se você pensar em quem está publicando filosofia experimental e está baseado no Brasil, aqui basicamente pessoas que estudaram ou trabalharam com o Noel Stroessner na PUC-Rio de alguma forma. Eu sou uma delas. E realmente não é fácil, né? Com certeza o establishment da filosofia do direito e da filosofia fora do direito também no Brasil não é experimental e tem uma certa resistência aos métodos experimentais. Eu ainda vou adicionar outra grande
sei lá, um outro grande obstáculo que vai ter aí para quem quiser seguir o caminho da filosofia experimental. Não querendo dissuadir ninguém, mas o Brasil passou esse ano uma lei, a Lei 14.874, que dispõe sobre pesquisa com seres humanos, institui o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, que proibiu pesquisa do tipo que eu faço. Então, eu não posso mais perguntar para pessoas se quem entrou de pé sujo violou a regra, porque agora isso está restrito a pesquisas médicas, e tem que ter um comitê de ética vinculado ao Ministério da Saúde, que contenha vários médicos para poder fazer análise sobre se isso pode ser feito, se não pode ser feito, e em nenhuma hipótese os participantes poderão ser pagos. Isso significa que o pesquisador brasileiro, enquanto essa lei vigorar desse jeito, simplesmente não tem como competir com ninguém que está fora do Brasil. Então, por exemplo, você mencionou as publicações que eu participei recente. A grande maioria delas eu fiz quando não estava baseado no Brasil. Eu passei um período nos Estados Unidos antes. E não sei, agora que teve essa proibição, não sei como vai ficar a minha capacidade de produzir pesquisa. Eu tenho alguma capacidade porque eu estou bem inserido em pesquisas gringas. Então, enquanto não me prenderem por ter colaborado com gringos que resolveram pagar participantes por lá, em alguma medida eu vou conseguir fazer alguma pesquisa, mas nota como isso é muito deletério também, porque não é a pesquisa que eu quiser fazer. Eu vou ter que sempre ficar com o pires na mão, vendo se as outras pessoas podem usar o dinheiro de pesquisa que elas têm por lá para poder fazer esse tipo de investigação. Então, isso é muito negativo e eu não sei muito bem qual vai ser o futuro disso. Essa lei não foi regulamentada ainda e a regulamentação poderia resolver muita coisa. Mas, fato ela existe, ela está em vigor desde 28 de agosto e é um problema que tem me ocupado. Isso dito, eu tenho a impressão de que a filosofia experimental está crescendo muito fora do Brasil. Então, a quantidade de posições que vão procurar pessoas com a capacidade de contribuir para o debate de filosofia experimental lá fora tende a aumentar. Eu já ouvi de filósofos do direito influentes nos Estados Unidos que provavelmente a próxima grande ciclo de contratação lá, as pessoas vão ter pressão para poder contratar filósofos experimentais do direito. E não tem tantos filósofos experimentais do direito assim. Posições de pós-doc, por exemplo. E pós-doc, eu digo pós-doc gringo, no qual você tem um salário e trabalha como pesquisador associado a um laboratório durante um determinado período fixo, geralmente 1 a 3 anos. Tem muita posição de pós-doc para filósofos experimentais do direito nos Estados Unidos e na Europa, e eu espero que isso continue a crescer. Mas, de novo, assim, é difícil, e as posições permanentes são muito poucas, a competição no mercado internacional é muito grande, o mercado acadêmico realmente é muito difícil. Eu tive uma sorte inacreditável de conseguir os empregos que eu conseguia e não sei muito bem o que eu faria. Como o INSPER ainda não tem um programa de pós-graduação, ainda não tive nessa situação delicada de ter que chegar para um mestrando ou doutorando e ter essa conversa sobre os prospectos de empregabilidade. Mas a gente está com um governo um pouco mais iluminado agora, a economia do país está indo um pouco melhor, talvez seja o caso de que a gente continue expandindo o nosso ensino superior e a nossa pós-graduação, e se isso acontecer, vai ter bastante espaço para quem estiver produzindo pesquisa de qualidade. Professor, eu vou fazer as 3 perguntas que eu faço para todos os convidados. Eu sei que a gente fez um percurso pequeno, tem muita coisa para conversar, mas se a gente for, eu acho que dá para remeter os ouvintes para teoria impura, E, claro, eu não te perguntei, mas vou ter que te perguntar por que teoria impura. Você gosta do Kelsen, é isso? Eu gosto muito do Kelsen, eu tive um cachorrinho chamado Kelsen, muito tempo atrás. Mas a brincadeira era essa, A brincadeira era porque se fala muito da teoria pura do direito, que quer olhar para o direito como uma ciência autônoma, e o objetivo do podcast era olhar o direito não como uma ciência autônoma, mas nas suas interseções com coisas como ciência cognitiva, como economia comportamental, como metaética, que é o assunto preferido do Pedro Crisman, meu colega de podcast. Então, a gente queria olhar para essas interseções do direito, da filosofia do direito especificamente, com outras áreas. Ótimo. A primeira pergunta é: o que é filosofia? Eu acho que a filosofia é essa atividade de questionar as pressuposições mais básicas daquilo que a gente toma como dado.
né, na prática. Então, pensando na prática do direito, as pessoas acham que o que é direito é assumido, né, não faz sentido a gente perguntar essa questão. O que é uma regra também é uma coisa muito óbvia, não tem por que a gente fazer essa pergunta. O filósofo tem o papel justamente de problematizar e mostrar que a gente não deve ter tanta certeza assim, sobre esses conceitos que a gente assume, e que se a gente investigar eles com cuidado, isso pode ter implicações importantes para a forma como a gente pensa de modo mais amplo na nossa prática, né? Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais lhe impressionou? Eu acho que eu tenho que mencionar duas pessoas aqui, né? Ou três, talvez, roubando um pouco. Mas vou botar o primeiro aqui, esse Josh Knobe. Né? Josh Knobe é talvez a principal figura da filosofia experimental. É um cara que é professor de Yale, é muito respeitado na filosofia, muito respeitado na psicologia, é muito respeitado por cientistas cognitivos fora, né, desses campos um pouquinho mais restritos. E é um cara, assim, brilhante. Eu não tinha nenhuma dúvida de que ele era brilhante antes de conhecer ele pessoalmente, tendo lido o trabalho publicado dele e conhecendo a fama. Mas depois que eu conheci o Josh, eu fiquei muito surpreso com o quão simples, gente boa, assim, generoso ele era. Né? A gente tem uma visão de grandes filósofos, né? Meio assim, aquele gênio romantizado babaca, né? Então pensa assim, né, na biografia do Wittgenstein, né, um cara que é irracível e tem as suas posições prévias e não tem paciência para perguntas idiotas, e é grosso, e, poxa, o tempo dele equivale muito mais do que o seu. Então, o professor Estrela, pensa, né? Se a gente está falando no contexto das universidades brasileiras. Então, eu esperava que o Josh Knobe fosse ter essa pegada. E o cara é completamente diferente, é o oposto disso. É um cara que você pode ser um aluno de primeiro período ou você pode ser um professor de Harvard. Ele vai tratar as suas perguntas com a mesma seriedade, ele vai levar totalmente a sério, ele vai se engajar na questão filosófica que você está colocando de uma forma muito profunda. Isso é incrível, né? Ver ele trabalhando é fantástico. Além disso, ele é um cara assim, genial e obcecado, né? Tudo vira filosofia e ele nunca está assim, satisfeito com as respostas que são dadas, ele sempre está perguntando um nível a mais e pensando em experimentos. Então, foi um cara que mudou muito a minha forma de ver o mundo. Assim, né? Depois que eu passei um período lá com o Josh, escrevendo com ele, né, e aprendendo com ele, auditando cursos que ele dava, mudou muito a forma como eu olhava para a academia e a minha atitude com outras pessoas. Eu me tornei uma pessoa muito melhor depois de ter tido contato com o Josh Knobe. Outra pessoa que eu admiro muito é o professor Noel Stinner, que também é um pouco essa pegada, né? Outro cara muito importante, muito querido, muito prominente dentro da filosofia do direito brasileira, e também não é um cara estrela. É um cara também muito humilde, muito gente boa, leva a sério as posições que todo mundo tem, leva as coisas com muita leveza e, de novo, é brilhante, é muito interessado em filosofia. Então, eu não deveria ter ficado tão surpreso assim com o Josh Knobe quanto eu fiquei, porque eu já deveria ter sido preparado pelo professor Noel e, antes dele, pelo professor Fábio Checado, da UFRJ, que foi quem me salvou, né? Porque eu gostava de uns autores meio picaretas aí de filosofia do direito no Brasil, e durante a graduação eu fui falar com ele, falei, olha, mas acabei de ler esse livro aqui, será que tem coisas interessantes? E ele foi muito, muito inteligente, e ao invés de simplesmente falar, não, isso aí não tem nada a ver, esse cara é um picareta, ele falou, pode ser, né? Exatamente quais ideias que você acha interessantes, né? Foi me direcionando a leitura para autores um pouco mais estabelecidos, e me deixou ser a pessoa que ia chegar à conclusão de que aquilo que eu tinha começado lendo não era tão bom assim, né? E também foi outro tutor importantíssimo, né? Me ensinou a pensar, eu acho. Eu escrevia as coisas de uma maneira meio fluxo de pensamento, mandava para ele e ele vinha com críticas assim extremamente específicas, duras e perguntas e me levou a crer que, olha, eu não sei nem pensar, né? Eu tenho que dar 50 passos atrás e ser muito mais cuidadoso na forma como eu estou contando as coisas. E isso me ajudou muito. Então, não tem como fazer essa separação, né? Desde a graduação com o Fábio Checá era o doutorado, né, durante o mestrado também já trabalhava muito com o Noel, e depois disso com o Josh Knobe, foram 3 filósofos que não posso deixar de citar, são pessoas que eu admiro muito. A última das 3 perguntas é: qual o seu filósofo ou filósofo favorito? Então eu vou com o Josh, né? Sem dúvida nenhuma. É estranho, meio demodê, né, sei lá, usar filósofos vivos e filósofos que você conhece pessoalmente, mas eu acho que a magnitude da contribuição do Josh
tanto em termos substantivos quanto em termos metodológicos, é muito grande. Uma pessoa que teve influência importante na filosofia da ação, está tendo uma influência importante na filosofia do direito, tem papers interessantíssimos sobre metafilosofia. Então, é um cara que colocou posições polêmicas, mas todo mundo adora, e tem todos esses atributos pessoais legais que eu mencionei antes. Sem dúvida nenhuma, é o meu filósofo preferido. Eu queria te pedir, então, indicações de leitura, filme, música, o que você quiser indicar para os ouvintes. De filosofia. Do que você quiser. Pode estar aberto e o que você achar interessante indicar. Às vezes, as indicações mais interessantes não são bem de filosofia, né? Bom, vamos lá. De artigos filosóficos, né? Coisas aí para pensar em filosofia. Eu e Noel acabamos de publicar um artigo juntos numa coletânea chamada Curso de Filosofia Contemporânea do Direito, editado pelo Daniel Murata e pelo Gilberto Morbá, que faz um resumo da nossa pesquisa sobre regras em português. Então, essas publicações foram todas em inglês até agora, né? E essa é a primeira vez que a gente fez um esforço para poder traduzir essas coisas. Então, fica como uma recomendação. Quem conseguir encontrar aí esse livro, lá tem um belo resumo em português. Quer dizer, belo vocês vão dizer se é ou não é, né? Mas temos a nossa melhor tentativa de resumo em português do que a gente fez até aqui. Em termos de filme, tem um filme bom sobre experimentos, né, que se chama The Experimenter, eu acho que é em português. É um filme sobre o Stanley Milgram, que é o cara que fez uns testes meia boca também, né, de obediência, estudos de obediência e autoridade. Coisas muito interessantes e o filme é legal porque mostra de uma maneira lúdica vários dos experimentos que foram feitos lá. Livro, não sei, em termos de literatura, assim, recentemente eu li pela primeira vez Borges, né, que tem vários pontos que são incríveis do ponto de vista filosófico, né? Você fica pensando bastante a respeito de questões filosóficas sobre linguagem, por exemplo, lendo os contos, então é bem legal. E foi, né? Música é difícil. Música, se vocês quiserem ouvir a minha banda, eu tenho uma banda chamada Pardais também, que também está no mesmo ritmo do que o Teoria Impura. O Teoria Impura lança um episódio por ano, a banda Pardais lançou um disco 8 anos atrás, e a gente às vezes faz um show ou outro, porque todos estamos dedicados a outras coisas. Os pardais são difíceis de entrar em extinção, pelo menos isso é uma coisa. Vai ver por isso, esse é o segredo da nossa sobrevivência. Eu vou indicar esse livrinho aqui, Ética e Realidade Atual, Implicações da Abordagem Experimental. É um livro de 2011, aí tem artigo do Eduardo Macheri, David Pizarro, David Tenenbaum, Jesse Prince, sobre empatia. Então, eu acho que em português talvez seja o que eu encontrei mais próximo, assim. Tem um outro livro que você encontra em espanhol, eu estou aqui com ele em espanhol, que é o Experimentos de Ética, do Kwame Antônio Apiá, né? Que acaba sendo um dos pioneiros dessa área. E tem muitos pré-prints, né, versões iniciais de textos que vocês colocam na internet, dessas pesquisas, que eu acho que são... quem tiver a possibilidade de ler em inglês, vai encontrar muito material aí. Eu acho que não tem como fugir. Agora, para se aproximar dessa filosofia experimental, tem que procurar os textos em inglês, não tem muito jeito. Eu não sei, assim, eu acho que a maioria das coisas está saindo em inglês e sai em inglês primeiro, não tem dúvida nenhuma. Mas a gente tem feito algum esforço para tentar traduzir, né? Então, tem esse texto sobre regras, tem um outro texto sobre umas outras pesquisas que a gente fez sobre o paradoxo do abstrato concreto, que a gente já traduziu para português, está em edição no livro aqui, organizado por uma galera da USP. Tem várias teses de alunos do doutorado do Noel que ficam abertas, né, no sistema da PUC, que você consegue achar facilmente usando o Google, que vão estar em português também, né? Mas realmente, assim, o trabalho de ponta geralmente está sendo feito em inglês, porque as revistas são americanas, né, ou europeias e pedem essa língua. Agora, praticamente tudo que foi feito, né, é possível de encontrar na internet de graça, né, sem esses paywalls. Então, se você procurar, a gente usa muito esse SSRN, né, que é o Social Science Research Network, para poder fazer um repositório de artigos. Tem lá no ResearchGates também muita coisa. Então, geralmente, você vai conseguir encontrar
esses artigos, mesmo sem estar, né, de uma rede, de uma universidade que esteja pagando por acesso. Eu acho que também, só uma indicação de um autor que eu tenho seguido os passos, que é o Ralph Donelson. É um autor que, para mim, é uma porta de entrada dentro da filosofia do direito, porque ele tem uma formação dentro do pragmatismo, que eu estudei, neopragmatismo, e ele tenta dialogar com essa área, está produzindo muitas coisas interessantes, inclusive trabalhando com a filosofia do direito experimental, né? Ele tem alguns trabalhos nessa área, uma apresentação também da área, você encontra um texto dele geral, assim, pode servir como um caminho de porta de entrada. Então, admiro muito o Ref. O Ref, eu falei mais cedo sobre a possibilidade de você enxergar a conceitualidade jurídica como um conceito de caráter dual, e o Ref foi um dos pioneiros em pensar isso e falar sobre isso. É um cara que está na crista da onda da filosofia experimental do direito também, e é outro cara, assim, que eu não conheço pessoalmente, você conhece, né, Marcos? Mas todas as minhas interações com ele por e-mail, ele foi, assim, extremamente generoso e cordial também. Eu te digo que eu espero da próxima vez que a gente conversar estar mais preparado para explorar mais. Eu também, eu dei várias respostas balbuciantes aqui, posso ter falado alguma besteira. Não, eu acho que a única coisa assim que eu acho que única coisa não, eu acho que tem uma complicação na filosofia experimental, porque a gente precisa de muitas parcerias, né? A gente precisa de construir quase um grupo de estudos bem amplo para dar conta dessa dimensão experimental, né? A gente precisa ou conhecer a psicologia experimental, o aspecto cognitivo, como modelar os testes, tem um grande gasto necessário para que isso aconteça da forma adequada, né? E eu tenho medo de que as pessoas tentem fazer experimentos e acabem fazendo coisas sem a devida... Sem devido cuidado, né? Sem devido cuidado. Mas por conta das dificuldades que a gente tem contextuais. Agora, com essa proibição aí de entrevistas, aí a coisa ficou assim... Fica mais difícil, né? Fica mais difícil. Eu não sei, eu acho que as pessoas também sobreestimam o quão difícil é fazer isso, Marcos. Não é tão difícil assim. Claro, tem algum investimento de tempo para você pegar a metodologia, né? Você vai precisar parar alguns meses para poder fazer algum curso para entender o que está acontecendo em termos de estatística, o que está acontecendo em termos de modelagem, quais são os melhores práticas na hora de desenhar um experimento, na hora de analisar os dados de um estudo, e as pessoas vão cometer erros, né? Eu cometi vários erros na hora de desenhar experimento e fazer análise de dados. É para isso que serve o processo de revisão pelos pares, né? E várias vezes no processo de revisão pelos pares alguma coisa aparece e você consegue fazer correções. Isso é normal. Eu acho também que uma das outras coisas que são legais da filosofia experimental, porque está em contato com a ciência cognitiva, porque está em contato com a psicologia experimental, é que o custo do erro não é tão alto assim, né? A presunção é de que alguns experimentos vão dar errado, a presunção é de que algumas vezes você vai ter um falso positivo, a presunção é de que algumas vezes você vai errar alguma coisa na hora de montar o seu experimento. Tudo bem. O que importa é que você seja honesto, esteja de fato procurando a verdade, né, e esteja disposto a abrir mão das conclusões de que você chegou com o seu desenho falho, né, ou a partir de alguma conclusão que não estava redonda. Então, não acho que as pessoas deveriam pensar que isso é uma barreira de entrada intransponível, né? Eu acho que ela é transponível e dentro dessa comunidade de pessoas de filosofia experimental e de ciência cognitiva, você vai encontrar muita receptividade, muitas pessoas que estão dispostas a olhar um erro e não falar, olha, sai daqui, você não pertence a esse grupo, que você está errando, mas vão ajudar você a corrigir aquele ponto, né, e contribuir de modo significativo para um corpo de conhecimento, né? Essa é outra coisa que eu queria falar, eu lembro lá nos Estados Unidos, no breve período que eu dei aula lá, as pessoas tinham uma opção de fazer o TCC delas, ou era em ciência cognitiva, né? Ou fazer uma contribuição teórica ou fazer uma contribuição empírica. Eu acho que se a gente desse essa opção para um grupo de alunos aqui no Brasil, quase com certeza todo mundo escolheria a opção teórica, porque iam achar mais fácil. Lá nos Estados Unidos, curiosamente, as pessoas achavam o contrário. Quando eu perguntava por quê, a resposta era muito convincente. Eles falavam assim, olha, o TCC aqui nessa universidade tem alguma exigência de novidade. Você não pode simplesmente fazer o resumo de uma discussão anterior, você tem que contribuir de alguma forma nova. E é muito mais difícil contribuir de uma forma genuinamente nova com teoria, né, do que com dados, né? Quando você está coletando dados novos, é óbvio que essa contribuição é a novidade, né? Pode ser que
os dados apontem para uma conclusão que já é conhecida há muito tempo, né, ou então que eles sejam uma variação de uma coisa que já existe, mas não tem muita discussão sobre o fato de que você está fazendo alguma coisa nova, que você está contribuindo para o corpo de conhecimento. Versus com teorias, é muito mais difícil, né, a gente ter segurança de que está fazendo uma coisa nova. Você deve saber disso muito bem, né? Publicar em filosofia tradicional é dificílimo, né? Em boa parte por causa disso, porque os argumentos são muito conhecidos, né, são batidos, já foram reiterados várias vezes ao longo de milênios da nossa disciplina. Então, também queria chamar a atenção para isso, né? A gente tem que comparar as duas coisas. E talvez, se a gente fizer essa comparação direitinho, a gente vai chegar à conclusão de que o investimento em aprender algumas ferramentas metodológicas seja muito menos do que o custo que você ter que contribuir uma coisa genuinamente nova para uma doutrina filosófica, né, ou para algum campo de investigação filosófica. Eu queria ressaltar uma impressão que é muito importante para mim, essa de que quando você parte para a filosofia experimental, você traz a filosofia para o agora, sabe? Isso na sala de aula faz uma diferença absurda, sabe? Você trazer, vamos pensar, trazer os experimentos e descrevê-los, e os alunos começam a pensar junto, e isso faz com que a coisa esteja de alguma forma viva no momento, né? E a ideia do gênio, formulador, também desaparece. Totalmente, O exemplo do Noel de você e tal, eu acho que tomara que contamine mais gente para o pessoal dar uma olhada no trabalho de vocês, porque eu acho que está acontecendo alguma coisa, assim, e é importante também dizer que é uma coisa coletiva, né, assim, você falou, o pessoal que estudou num determinado lugar teve acesso a esse começo, e se os alunos estão tendo, os alunos do Noel, então vai... Essa é outra coisa que eu sinto também, muita diferença cultural, né, em termos assim, de filosofia versus ciência cognitiva, ou psicologia, ou filosofia experimental por extensão, né? E você me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que na filosofia, e mesmo na filosofia do direito, tem uma dinâmica muito de competição, né? E você quer mostrar que você está certo, e parte da forma como você mostra que você está certo é mostrando que o seu colega está errado. Então tem uma dinâmica muito competitiva. E isso leva a menos colaboração, mais papers que são de autoria sozinha, você tem vontade de mostrar que é a sua contribuição que está em jogo ali. Enquanto eu acho que na filosofia experimental, por uma bagagem da ciência cognitiva e da psicologia, a sensação é muito mais cooperativa. Então a ideia é, olha, estamos todos no mesmo barco, mesmo que o nosso paper esteja criticando uma ideia de alguém, isso não significa que a gente não goste daquela pessoa, que aquela pessoa esteja errada, que aquela pessoa não deva ter espaço. Essa pessoa pode até contribuir para o mesmo artigo, né? Então, por exemplo, tem artigos que eu e Noel escrevemos juntos, nos quais a gente não concorda integralmente, né? Nas quais eu acho que algumas evidências do artigo são suficientes para poder concluir X, e ele acha que não são suficientes para concluir X. E tudo bem, né? Isso faz parte de uma colaboração saudável dentro de filosofia experimental, e talvez não faça dentro de filosofia tradicional. Isso vai se expandindo, né? A gente está falando desse grupo ligado ao Laboratório do Noel na PUC, né? Mas eu tenho colaborado com muitas pessoas que surgiram do campo da filosofia, e o Noel também, né? E sei lá, outras pessoas que fazem parte desse grupo também, né? Então vai se expandindo, não tem muito essa coisa de panelinha, né? Estamos nessa panelinha aqui, então a gente não gosta daquela panelinha lá, essas coisas. Eu acabei de mencionar para você, né, lá no começo do podcast, o debate entre o Eduardo Macheri e o Josh Knobe, né? Um debate, assim, virulento, né? Poxa, vários artigos, um criticando duramente o outro, e são pessoas que se dão bem, escrevem juntas, né? Não tem nenhum problema pessoal. E acho que isso é tão raro na filosofia, né? Não sei, posso estar enganado, mas acho que é outra coisa que a gente também pode ver mudando no caso da filosofia experimental. Eu acho que na filosofia, de modo geral, e aí sempre a pessoa fala de modo geral, eu tô errado, porque sempre que generaliza a gente erra, mas de modo geral a gente tem uma etiqueta. Nunca falar mal na frente da pessoa. E falar mal nas costas pelo corredor, sabe? Tipo, a tendência é que você ignore mutuamente as pessoas, assim, e eu acho que isso tem modificado, a gente tem alguns exemplos de modificação, mas a regra geral continua sendo uma cultura de desconversação, sabe? Tem gente fazendo um trabalho muito relevante, que ganha repercussão, e a tendência é não dar espaço para esse pessoal, porque a gente não quer contribuir para esse... Tipo, eu acho que é mais por aí, mas eu não sei, eu acho que isso, a gente tem que fazer um experimento para ver se isso acontece em todas as áreas. Total, com certeza. Porque eu acho que tem muita coisa
Aí na minha tese de doutorado, eu estudei um pouco do Hort, e eu peguei um autor que trabalhava com sociologia do conhecimento e fez análise da carreira do Hort. É muito interessante, tentando reduzir toda a carreira, todas as escolhas dele à sociologia, sabe? Tentando moldar, assim. Só que, por mais que tenha erros nessa simplificação, o reducionismo mostra algumas coisas, os mecanismos das áreas, né? E como sociólogos têm mostrado esse mecanismo. Eu acho muito mais interessante entender as áreas pela sociologia do conhecimento do que pela metafilosofia. Então, quem tiver curiosidade, dê uma olhada lá, porque eu fiz uma análise de vários autores de sociologia do conhecimento e como eles, de alguma forma, explicavam o campo, né? E uma das explicações, uns autores curiosos, esse é tão curioso que ele falava que Beethoven não era um gênio. Você falar que Beethoven é um gênio, tenta explicar tudo sociologicamente, acho que é um exagero também. Mas ele falava da teoria da energia que você tem ao encontrar as pessoas. Quando você encontra as pessoas que dominam o campo, você ganha energia de autoestima que te possibilita fazer um trabalho mais autoral, né? Quando você conhece uma pessoa e ela responde ao seu trabalho, você vai se energizando. E quando você não tem essa energia, você cai numa espiral de autoexigência e de não relacional também, que você vai apresentar um trabalho que você acha que está muito melhor que os outros, mas não conversa com ninguém. Isso faz muito sentido para mim. Até em conversas com colegas, né, que ficaram na filosofia do direito e tiveram reações muito diferentes da que eu tive com o Josh, né? Como eu acabei de falar, o Josh, ele é igualmente aberto com alunos de primeiro ano da graduação e com o professor titular da melhor universidade. E tem outros professores que são muito elitistas, né? No campo do direito, o direito é um campo extremamente elitizado, né? Então, pessoas que foram para fora falar com bambambãs e foram muito mais mal recebidos, exatamente na espiral que você está comentando. Então, de novo, assim, eu fico feliz de ter tido sorte, né, de encontrar pessoas que me fizeram bem e espero ser uma pessoa dessas para pessoas no futuro, né? É isso. Obrigado, Guilherme. Então, valeu. Obrigado a você, Marcos.